Sou Marney César Gazineu, aluno do curso de Licenciatura Pedagógica para Graduados Não Licenciados pelo IF, Instituto Federal. Atividade desenvolvida na disciplina de Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação e do Trabalho, ministrada pela professora mestra Lara Alexandra Tavares da Costa. Uma reflexão sobre o artigo Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente, de Antônio Novoa, fevereiro de 2019. E houve sim um desenvolvimento nos últimos 50 anos na formação docente e produções científicas. Contudo, acentua-se nitidamente a insatisfação da classe por políticas de desprofissionalização, onde poderemos citar, além dos problemas e dificuldades enfrentadas pelas escolas e instituições de estudos, o regresso da ideologia do notório saber, onde habilidades em cursos se tornam obsoletos, causando polêmica e um prejuízo enorme para o setor de educação e, é claro, sem contar as condições salariais. Novoa salienta a urgência da profissionalização da profissão docente, com preparação, valorização e desenvolvimento do docente, edificando um novo lugar para esse processo. Em seu artigo, cita 5 posições para uma formação profissional dos professores. Como aprender a ser professor? Aprender a ser professor exige um trabalho metódico, sistemático, de aprofundamento de 3 dimensões centrais. A primeira, o desenvolvimento de uma vida cultural e científica própria. Devem ter em contato regular com a ciência, literatura, artes. É necessário ter uma espessura, uma densidade cultural, para que o diálogo com os outros alunos tenha riqueza formativa. A segunda, uma dimensão ética, uma construção profissional ética. A terceira dimensão é que precisa estar sempre preparado para ambientes incertos e imprevisíveis. Como aprender a sentir como professor? Há uma necessidade de uma maior ligação entre as universidades e as escolas. O espaço universitário é decisivo e insubstituível, mas completa-se com o trabalho no seio de uma comunidade profissional docente. Nesse sentido, a formação deve permitir a cada um construir a sua posição como profissional, aprender a sentir como professor. Como aprender a agir como professor? Não há 2 professores iguais. Cada um tem que encontrar a sua maneira de ser professor, a sua composição pedagógica. Cada professor precisa ter um conhecimento mais orgânico, contextualizado e compreensivo da disciplina que vai ensinar. Como aprender a conhecer como professor? É necessário que os professores realizem estudos de análise nas realidades escolares e no trabalho docente, uma maneira de como a própria profissão incorpora na sua rotina uma dinâmica de pesquisa. Como aprender a intervir como professor? Uma das tendências mais fortes é a abertura das escolas ao espaço público da educação. A configuração desse espaço implica uma participação mais ampla da sociedade nas questões educativas. Ser professor não é só conquistar uma posição no seio da profissão, mas é também tomar posição publicamente sobre os grandes temas educacionais, a participar na construção das políticas públicas e aprender a intervir como professor. Em resumo, precisamos profissionalizar a profissão de professor. A decisão de ser professor não deve ser a última opção, ou se nada der certo na vida. Mas para isso, a necessidade de conscientização, preparação, valorização e desenvolvimento do docente se torna a priori da educação, com a edificação de novos pilares de diretrizes, de posição e afirmação como docente, tendo mesmo uma disposição pessoal, sabendo aprender, sentir, agir, conhecer e intervir na sociedade como um profissional da área da educação, profissão, docência.